Bem-vindos, senhoras e senhores, dessa droga de canal. Eu sou o Lucas e tomara que as pontes da lua não se queimem dessa vez. Quer dizer, não se queimaram até agora, mas graças ao Chocos que ajudou na última vez, porque meu Discord caía de 40 em 40 minutos. Muito obrigado, cara. Não aconteceu mais. E, pô, problema resolvido. Sejam muito bem-vindos novamente. Estou de novo aqui com o pessoal da Nação Garu. Então, começando com o Pedro dessa vez. Pedro, seja muito bem-vindo de novo aqui, segunda vez, para falar de pontes queimadas dessa vez. Então, tudo certo com você? Tudo certo, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Gosto muito do canal e de todo o conteúdo que você produz. Eu acho que da outra vez eu fiquei carecendo no elogio, né? Aí quando eu reassisti, eu fiquei pensando, pô, esse cara ele merece mais. Ele merece que a gente exalte mais o trabalho dele. E não é porque você está falando pontes queimadas hoje. Mas é um pouco também. Afinal de contas, a gente não pode queimar pontes, né, Pedro? Exato. Olha aí. Não, mas não tem nada a ver não, pô. Você só de estar aqui já é uma consideração, já veio com uma consideração muito grande. E, claro, aí essa voz poderosa aí também, que vocês já conhecem, lá do Nação Garu também, o Chocos. Chocos, seja muito bem-vindo nessa segunda vez. É a segunda vez? Ah, é que a gente gravou lá do Rui, lá no Mesa D10. Lá na Twitch. É verdade. E na Twitch também. Então, enfim. Então, seja muito bem-vindo de novo aqui a essa droga. Como é que você tá? Valeu. Tudo bem, tudo jóia, tudo muito bom por aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou eu quem sempre agradeço o trabalho espetaculoso que você faz aqui. A gente já falou a esse respeito, falando dos livros, tratando ele não só como jogos, mas como os livros, que é bem fantástico. E eu gostei que você já lembrou aí da coisa dos pontes queimadas, que eu te ajudei aí com a coisa do Discord, porque todo mundo que vai jogar o Pontes Queimadas vira pra mim e falou: Velocidade do Trovão, mó filha da puta, hein? Falo, não é, cara, tá vendo? O cara ajuda os outros. Olha aí, porra, não é assim também, não. Vamos ver o que vai vir de troca, né? Mas enfim. Antes de começarmos a falar sobre o livro, tenho duas coisas a dizer. É que esse aqui é o penúltimo, na verdade eu tô lançando esse vídeo aqui meio que por surpresa, não avisei ninguém que eu ia falar sobre o Pontes Queimadas. Então esse é o penúltimo vídeo. Então considere isso um presente de Natal. Tem um presente de Ano Novo vindo aí, que é a gravação com o Christian Rissoli. Faz como se estivesse dando presente também. Assim, ó. Pegue Pontes Queimadas aí, ó, pra você. Não ignore sua família, tá? Depois, enfim. Tem que assistir isso aqui, mas, pô, tem que comer um piruzinho, tem que ir lá com seu tio, sua tia, pelo amor de Deus. E a gente vai ter também a gravação com o Christian Rissoli falando do Vampiro Era Clássica. O cara simplesmente criou um cenário que, se você conhece Dark Ages, o cara ele fez um na Era Clássica. Cara, isso é uma responsa da porra, velho. E eu gravei com ele, foi um puta papo legal também. 1h40 aí pra te castigar também. Essas entrevistas saem mais longas, mas sempre vale a pena. E é claro, um agradecimento também ao Rafael Damasceno, que me ensinou a mexer no OBS, que se ele não tivesse feito isso, não existiria esta droga desse quadro, que é a droga especial. Muito bem, rasgação de seda feita, então vamos ao Pontes Queimadas. Eu quero começar já chutando a porta, cara, porque aquele conto de introdução, eu gosto muito quando as coisas elas se conectam, e principalmente como os contos, eles vêm numa linearidade, velho, que você fala, porra, eu quero saber o que tá acontecendo, tem uma historinha além, né, quer dizer, da história principal, e você, mano, e aí? Onde é que vai parar essa história? Iana, Testemunha do Invisível. Se você não leu Pontes Queimadas, a gente tem um conto introdutório em Brasil em Fúria, que ele tem a continuação aqui em Pontes Queimadas. Não vou falar muito sobre esse conto. E, cara, tem continuação esse conto? Tipo, fiquei com gostinho mais de quero mais. Mais ou menos. Tem sim, mas... assim, originalmente, ele era um conto só, tá? E ele... o que você leu no Brasil em Fúria, no Pontes Queimadas, ia pro Brasil em Fúria. Ele já estava pronto naquela época. Só que estava muito grande. Aí o Chocos falou assim, Pedro, dá uma tesourada aí e guarda o restante do conto. E eu tinha um momento muito bom para fazer isso no conto,
que é justamente quando a Iana começa a contar a história que ela foi contar. Mas a gente chegou... Esse conto, ele teve não três versões textuais, mas ele teve 3 versões de apresentação. A gente chegou a pensar em colocar o conto que está no início do Brasil em Fúria, né, lá onde ele está, e esse conto no final. Você lembra disso, Pedro? Lembro. Que ia ser um pós-lúdio, né? Uhum. E a gente chegou a pensar também durante o livro, essa foi uma ideia, e também durante o livro do conto ir acontecendo. Isso acontece bastante nos livros da White Wolf, em que tem uma pessoa contando uma história, e aí essa história ela vai se desenrolando no meio do livro. Então você está lá lendo sobre a história do Brasil, e aí a Iana ela para e faz um determinado comentário sobre algo que aconteceu e tal, etc. Então, essa ideia a gente teve, tipo, pensando em aí, no caso, particionar bastante o texto. Mas o texto tinha ficado legal e tal. Aí essa foi a primeira ideia que a gente descartou. Tipo, não, então ela vai pro final. Aí depois, tipo assim, não, porra, não. Tipo, o livro tá ficando muito grande e tal, e ela vai ficar desconecta com o texto do começo do livro. Então. Aham. E aí acabou indo pro Pontos Queimadas, que à época ainda não existia. Era um tipo, guarda aí na gaveta pra gente ver. Uhum. E aí foi pro Pontes Queimadas, e você perguntou se tem continuação. Tem, mais ou menos. Já nessa parte do conto, a Iana encontra com Ezequiel, um dos personagens que vai ser o protagonista, ou pelo menos o porta-voz do conto que abre Rios Profundos. Então, eu tô contando a história, eu tô continuando sim a história, só que eu, naquele momento, eu desloquei a perspectiva pro Ezequiel. E no Cordel da Fome já é diferente um pouco. Faz parte da narrativa total, mas ela é como se eu estivesse começando um outro núcleo de histórias. Entendi. Porra, acho que foi o Ways of the Wolf, que eu acho que ele é o único livro dessa primeira edição que eu acompanhei que o conto não tem nada a ver com o que o livro fala. E vocês trazendo assim, cara, eu acho legal que tanto o contexto da história, né, que ela vai, no Brasil em Fúria ela vai, é a jornada até ela chegar na Seita dos Corações Antigos, e aí no Pontos Queimadas ela vai contar o que aconteceu, que é a testemunho dela, né. E eu acho isso bem legal porque ele continua na mesma pegada. Vocês falaram que era um conto que tava um pouco grande demais, aí foi cortado e colocaram. E, cara, eu não diria, se não dá pra perceber que realmente é um texto cortado. Ignora o cachorro. E, cara, eu acho legal porque ele tem uma carga sensível que ela é própria do Brasil em Fúria. E ela levou ali, né? Que a gente tem aquela história com a menina, a boneca, o pai. E em algum momento vocês pensaram, cara, eu acho que foi longe demais? Ou falou, cara, isso aqui tá na medida, é isso que a gente quer pro livro? Acho que a gente sempre teve a preocupação. Mas quando eu tô escrevendo, eu não penso isso. É em outro momento que eu avalio junto com Chocos e tal, ou com alguém que faça uma leitura crítica. Uhum. Mas na hora que eu tô escrevendo, não, sabe? Eu deixo totalmente assim a história se contar. Porque muitas vezes, ao abordar temas críticos, a gente pode acabar, digamos assim, pisando numa mina e explodindo ali, né? Fazendo uma bobagem. Mas em outras vezes a gente pode acabar acertando, mesmo sendo muito controverso, ou indo na contramão do que se espera. Enfim, não acho que meu texto ele é tão revolucionário nem nada assim, mas eu sei que o tema que eu abordo e a cena que eu descrevo, as 2 cenas que eu descrevo ali, elas são pesadinhas, né? Tchau. Mas eu ao escrever e ao reler, eu achei que a história se sustentava, e para mim isso costuma bastar, sabe? Porque a gente presume que está escrevendo para um público adulto, porque é o parâmetro dos jogos é o White Wolf, Uhum. e também a gente sempre fala no corpo do livro sobre todos os detalhes sensíveis, então eu me senti assegurado, assim, de que não tava fazendo algo indevido, não, saca? É assim.
Eu acho que as cenas, né, no caso, elas têm essa temática, mas ao mesmo tempo elas não estão ali só por estar, né? Tipo assim, vamos escrever aqui, puta, tá com a cena, sei lá, tu coloca uma cena gore aí pro cara ler e fala, nossa, que nojento que me deu aqui agora. Não, elas estão ali justamente para compor um cenário que tá dentro infelizmente, né? Ele tá dentro do Brasil e, portanto, dentro do Brasil em Fúria. E, ao mesmo tempo, eu acho que elas, assim, na hora que a gente estava fazendo as avaliações dessa coisa, dessa temática sensível, acho que ela tá dentro da forma como o jogo, os jogos, na verdade, da White Wolf são, né? Sem ser apelativo, sem ser uma coisa também, tipo, eu não acho que a gente passa do ponto no sentido de, puta, coloca um Black Dog aí ao invés de White Wolf, sabe? Coisa que a White Wolf mesmo costumava fazer. Então eu acho que vai no ponto pra dar uma história. Porra, é um jogo de horror selvagem dentro de algum. Tem um momento nesse conto. Desculpa, Churros, pode continuar. Tá, não, é só porque eu acho que foi uma coisa que a gente conversou da outra vez, que Lobisomem tem essa coisa do jogo apontar, tipo, olha, críticas, né, críticas sociais e trazer elementos para essa conversa. Tem uns dois momentos, como eu falei, no conto que eles são pesados, né? E eu acho que eles não são gratuitos, eu acho que o real peso da história ele vem depois de um momento gore, saca? Falaram aí que tem coisa de violência e tal. Aí tem um momento de violência nesse conto, mas eu acho que todo o peso vem depois quando o Ezequiel pergunta pra Iana se aquela violência que ela acabou executando ali se aquilo ajudou alguém de alguma forma, sabe? Porque a questão não era colocar uma cena de violência, ou uma cena de abuso, ou uma cena enfim, de qualquer tipo de terror gratuitamente. Era passar uma mensagem, e a mensagem, pra mim, pelo menos ao escrever, é que essa é uma luta perdida, ou pelo menos muito difícil de ser lutada. Ou, melhor ainda, que os métodos Garou são inadequados para se combater aquele tipo de mal. Porque essa é a temática, em larga medida, de Lobisomem Apocalipse, não só do Brasil em Fúria ou do Pontes Queimadas, né? Eu acho que ficou legal isso, sabe? E eu acho que essa parte justifica a necessidade de ter cenas pesadas antes. Sim. Pode falar. Talvez no Pontes Queimadas, até porque ele é um livro mais direto, né? O Brasil em Fúria tem um panorama mais geral. E então a olhada nas feridas, vamos dizer assim, feridas sensíveis, no Brasil em Fúria ela é mais distante. Pontes Queimadas, acho que a gente está com o rosto mais próximo, né? O foco ele é mais direto. E se eu não estou muito enganado, a gente tem até inclusive um quadro. É aquela coisa que, enfim, tem um quadro de recomendações. No entanto, a gente tá falando assim, muitas vezes, às vezes o cara que tá escutando fala, puta, olha lá, os caras cagaram no pau que eles resolveram falar só de tema escroto. Não é isso. Não é isso. Eles permeiam a história no sentido, né, uma vez que até os inimigos dos Garou no Brasil, eles são a fome, a escravidão, o genocídio. Sim. Então, a coisa, esses elementos, eles estão presentes em algum grau. A gente tomou cuidado, inclusive, de colocar um quadro, tipo, olha, cara, é um jogo, saiba onde é que você tá pisando, saiba como que é que você tá tratando esse elemento e, ao mesmo tempo que, enfim, se você não souber como tratar, não trate. Vai pro outro plano. Sim. Mesmo assim, eu acho que existe um jeito de jogar Pontes Queimadas sem ser muito pesado. Mesmo tratando de temas como escravidão, genocídio e fome, não exatamente todos esses, mas uma parte deles. Mesmo assim, eu acho que dá pra fazer um jogo um pouco leve. Não totalmente, sabe? Mas eu acho que ele não é necessariamente um jogo super dark, não. Até porque a temática que vocês pegaram, né? A partir da extinção, e tem os 3 outros Encarna que surgiram a partir dele, ele já aponta pra uma coisa que realmente é difícil você fugir da temática sensível,
E me fez lembrar também, nós fizemos o segundo episódio do Clube do Livro, que a gente falou sobre os contos de honra. E ele tem o último conto, que é o Loba's Tale, que ele vai falar da Loba Carcassonne. E, cara, fala uma coisa muito legal, que é justamente, nós combatemos a Wyrm, nós nos livramos daqueles malditos que estavam infectando a mente das pessoas que estavam sendo abusadas. Mas e agora? E a Loba fala, cara, eles não estão curados. Você livrou eles da Wyrm. Agora o que eles têm que fazer é uma rota deles, saca? E quando tem aquela parte da menininha livre do pai, assim, agora é a pior parte, né? Que não há lobisomem que ajude a partir desse ponto, né? E são essas coisas que realmente me fazem... Eu ainda não falei aqui no canal, mas... Como que chama? É o Caça do Caçado, que é o livro que o Elton Pereira fez junto com o Juan Amadeu pro Cenário do Capital by Night, que também tem umas coisas bem complicadas em relação à infância, né? Quando a gente pega essa fase mais inocente, é difícil, né? Mas um dia chegaremos lá, né? Bom, eu não sei porquê, eu sempre busco fugir um pouco disso pra não ficar essa carga que tá agora, sabe? Porque é difícil, Conta uma piada aí, difícil, sabe? Não, pô, mas eu acho que é importante é uma coisa que tá no texto e ele tá no conto de abertura, né? No caso aí da menininha. Mas isso não precisa estar na sua história. Isso só é um conto. A gente só está ambientando uma jornada. A gente está... Assim, é claro, isso está ali na história e tal, etc. Mas ela diz muito mais a respeito a Iana e a Ezequiel do que ao seu jogo, o seu narrador. Né? E aí, como jogo, eu acho que a gente vai ter uma outra parte que a gente vai falar lá do reino da Umbra, onde esta parte eu acho que ela é mais sensível para o jogo. Mas ela é sensível no sentido em que existe um universo, existe um cenário que pode ser abordado ou não. Ou não. Então, você não precisa fazer aquela jornada umbral dessa forma. Foi uma coisa que a gente insistiu bastante, do tipo, olha, você não precisa fazer todos esses passos. Você pode, narrador, fazer uma campanha inteira. Campanha inteira não, se você estiver jogando Pontes Queimadas, você pode, sei lá, fazer em 3 sessões. Agora você pode fazer em 13 também. Sendo 10 sessões única e exclusivamente no reino de Vera Cruz, abordando todos os problemas que o Brasil, colônia, tinha, e enfim, e aí com outros elementos folclóricos e tal, enfim. A gente vai falar, depois a gente fala lá do reino de Vera Cruz. Mas são opções, porque a gente tem uma preocupação de que o jogo de lobisomem, ele tem, né, quando o cara ele pega o nosso material e ele vai ler, ele é um material para todo e qualquer jogador de lobisomem. Sim. Desde o cara mais, olha só, eu comprei 5 de força, 5 de destreza, 5 de briga, e a minha brincadeira é essa daqui, como o cara que resolveu fazer o Hagabashi e todas as habilidades do cara é tudo 2, o cara não serve pra porra nenhuma porque ele tá lá pra experimentar, ele quer. E aí ele viaja quando você fala que o cara transformou em lobo e foi correr atrás da lebre e que aí ele mordeu e aí você caçou e você sentiu os tendões e o cara tá, ai meu Deus, que jogo foda. Enquanto outro cara fala assim, foda-se, eu tive aqui 10 sucessos pra matar o coelho, eu matei. Entendeu? Tipo, então, E nós temos as nossas facetas entre os extremos de jogadores também, né? E aí, tipo assim, porra, essa aventura tem que ser pra todo mundo que vai jogar a aventura. Então, ela tem que ter um aspecto mais profundo, onde você pode preocupar ali em fazer coisa de uma construção de cenário, ou até mesmo uma construção de personagem, de como que os personagens se relacionam com isso. Ou você pode simplesmente passar, você não precisa fazer essa parada nesse posto de gasolina. Você pode simplesmente seguir. E, enfim, vai até o final aí e vê onde é que você chega. Não é um problema. Sim. Então
essa coisa do leque de opções do jogador barra narrador. Assim. Antes da gente prosseguir, porque a gente já aprofundou legal, mas eu falo rapidinho, só pra lembrar dos artistas desse livro também. Que esqueci o nome deles aqui, o Rafael Trilha do Vento Figueiredo e Indy Corvinho Medeiros. Sempre mencionando eles porque fizeram um bom trabalho na arte. De novo, principalmente o artista da capa. Que é o Rafael. Rafael. Muito bom. Eu acho que eu posso estar muito enganado, mas eu acho que cada um tem uma arte, não é, Pedro? Acho que sim. Esse foi o livro que a gente mais teve que recorrer ao Storytellers Vault, sim. Primeiro porque as artes do Storytellers Vault eles serviam muito bem, na verdade, pro Pontos Queimados, sabe? Seria legal ter algumas artes de folclore, etc. Só que a gente vinha do Brasil em Fúria, e como a gente falou na outra gravação, a gente emendou uma coisa na outra, né? Uhum. Então, ficava meio complicado pedir pra galera pra fazer uma arte, mandar, porque a gente já queria lançar, sabe? Uhum. Rapidão, Pedro, desculpe te interromper. Sem problema. Mas nessa época, tem o Brasil em Fúria mais... Desculpa, o Brasil em Fúria menos, mas o Pontes Queimadas, tipo, tudo dele foi eu e o Pedro quem fizemos. Não que a gente tenha desenhado, mas todo o processo foi muito só nós dois. Enquanto o Brasil em Fúria, por exemplo, a gente teve inserções de outras pessoas e tal, e ele foi um processo mais demorado também, o Brasil em Fúria. O Pontes Queimadas, ele foi mais rápido. Então era tudo muito assim, eu e o Pedro. Então, tipo, esse livro tem coisa que eu escrevi, e aí o Pedro editava, então foi um processo diferente do que a gente fez no Brasil em Fúria. E tanto que nós somos creditados, os dois somos creditados na edição, no desenvolvimento e na escrita. Existe uma ordem lá, enfim, faz sentido na nossa cabeça, mas então, tipo, o Pedro escreveu mais do que eu editei mais do que o Pedro, mas nós dois fizemos as duas coisas. Mas então, assim, para poder fechar essa coisa, não tinha muito quem é que vai desenhar e tal. A equipe do Pontos Queimadas era eu e o Pedro. E aí o Pedro mandou a mensagem pro Trilha, que fez a capa, e o Corvo... Inclusive, o Trilha fez a capa de um dia pro outro, cara. Eu lembro disso. Caraca! Falei, olha, eu tô com essa ideia aqui, essa aventura pra sair e tal. É sobre invasão de pontes de lua. Ele, beleza. Aí mandou aquela capa lá, que eu acho foda. Muito boa. E que foi um problema, né? Foi um problema, porque ela não encaixava direitinho, né? Não é só por isso. Porque o livro é Pontes Queimadas e elas estão quebrando. Porque o livro lá se chamou Pontes Quebradas. No final do livro fala disso. Sim. Então teve esse rolê. E o Corvo nos cedeu a imagem do Wendigo dos Pampas, que é um meme do nosso... Quer com o chimarrãozinho? Já que não tem um mendigo no Brasil, a gente coloca pelo menos a homenagem. Na época tinha essa conversa, porra, não vai ter o Wendigo. Aí alguém falou, porra, o Wendigo no Rio Grande do Sul, lá faz frio, porra, o Wendigo dos Pampa, caralho. Aí o Corvo, todo mundo rindo e tal, e aí ele foi e fez o desenho, e aí a gente pediu, e ele, não, toma aí, tá. Maravilhoso. Segundo o próprio Corvinho, é a magnum opus dele. Bom, mas tocando, e aí a gente vai falar sobre a história, né? E como o Chocos falou, a gente tem essa forma, né, de você fazer da obra, fazer do livro que você bem entender na sua mesa, que há sim uma intenção dos autores, mas mesmo assim ele é um livro seu, né? Como vocês disseram também no vídeo anterior, uma vez que o Brasil em Fúria ele é adquirido, ele é do cara, o cenário é dele e ele faz o que bem entender. A história, ela é bem curta e concisa. Isso também, você já falou sobre isso, mas eu acho legal porque ela não dá voltas. Isso é muito bom, é direto e reto. Claro que há possibilidades de você fazer ali uns pit stop, principalmente quando chega no reino de Veracruz, e a gente vai chegar no momento certo para falar dele. Mas ele é bem direto e reto. Pega aqui pra ir lá, não deu certo, achamos um caminho alternativo, chegamos lá, combatemos. Convencemos e combatemos, né? Então, eu acho legal isso, porque é o seguinte, é um objetivo, os personagens dos jogadores são os que interessam, porque eles que fazem as coisas, eu acho que tá tudo nos seus lugares, cara, eu achei muito bem feito isso, de fato, cara, vocês estão de parabéns, realmente, porque eu já vi em Aventuras Prontas,
E não são das primeiras edições não, são tipo da terceira, que eu já vi que tem esses erros de roteiro aí que deixa a desejar e coisas de tipo 40, 50 páginas. Então fez um bom trabalho aí no Pontos Queimadas. E aí a história ela envolve alguns lugares que eu gostaria de que vocês comentassem, por favor, né? Primeiro, o primeiro ponto, né? Depois que a Iana, testemunha do invisível, ela fala ali o que aconteceu com a garota. Que ali é Amazonas, né? Sim. Ou é no Acre? Eu não lembro agora. É no Amazonas. É no Amazonas? É. E aí, depois disso, o Velocidade do Trovão deixa a missão para os jogadores irem até a mina do Chico Rei para buscar as Pedras Trovão, certo? Certo. E essa mina do Chico Rei, cara? Que ideia foi essa? Ela existe? Ela existe em Ouro Preto. Ela é visitável e tal. A gente quase fez a ficha do Vigia, que deve estar lá agora. Não só isso, hein? A gente quase fez um mapa, lembra? Que tinha ideia de fazer um grid de mapa e tal. Pois é. Pô, ia ser legal, hein? Olha só, antes disso, eu queria comentar sobre o fato da aventura ser muito direta, tá? Quando a gente estava escrevendo, eu tinha duas inspirações. Eu não sei se elas eram tão claras na época para mim, mas hoje eu vejo que sim. Que uma é a aventura Skinner, que é da White Wolf, que é a aventura que envolve o Samuel Haight, etc. É uma aventura da edição de 20 anos e é uma aventura boa. Ela é concisa, ela é direta ao ponto e ela é bem, tipo assim... É isso. Você vai jogar isso aqui, é um mundinho próprio, isso que eu quero dizer. E as outras influências vêm de Call of Cthulhu, porque um pouco antes da escrita do Pontes Queimadas, eu traduzi uns 5 livros do Call of Cthulhu para New Order, né? E aí, dos 5, acho que foram 5, mas a maioria deles eram aventuras, eram livros de aventura. E Call of Cthulhu tem um esquema, sabe, uma organização textual que eu admiro muito. Eu acho que, nesse caso, se eu fosse comparar com Skinner, a estrutura das aventuras do Call of Cthulhu me agradaram mais. Aí a gente tentou transpor isso pro livro. Tanto é que ele é dividido numa parte onde tem personagens e cenário, outra que é a aventura em si, né? Como é que diz? A narrativa, os atos. E depois tem o apêndice lá, com coisas que são bem tangenciais ao jogo. Então isso a gente foi retirando desses lugares, né? Aí sobre a mina do Chico Rei, eu e o Chocos, a gente, há muito tempo atrás, muito antes do Brasil em Fúria... Tudo que a gente faz, gente, há muito tempo atrás. Na vida passada. Mas, porra, tem 20 anos que a gente conhece, então tudo é sempre muito tempo atrás. 21 anos. Mas então, tinha uma... A gente foi em Belo Horizonte, né, num evento lá no Clube Nerd. Aí o Chocos, a gente já tinha ideia de narrar o Brasil... A gente já tinha ideia de escrever o Brasil em Fúria. E aí, como sempre, a gente começou a partir de um jogo. E o Chocos e eu pensamos num jogo que era o jogo das Chocruxes. Lembra, Chocos? Que tem as Horcruxes. Ainda vou fazer isso direitinho e tal. Tinha as Horcruxes lá do Harry Potter, né? E aí daí a gente meio que chupinhou isso aí. Aí tinha as Horcruxes e a missão era resgatar esses artefatos. A ideia da mini aventura da mina do Chico Rei veio daí. Aí o Chocos falou, pô, mas Horcruxes e tal, vamos reduzir isso aqui para uma coisa só. Um artefato que vai ser importante para essa missão que leva para as pontes. Vou falar, Chocos. E aí, isso aí a gente jogou com uma galera lá. O Pedro jogou, eu narrei. O Pedro jogou meio de auxiliar de mestre ali, porque a gente tinha feito os personagens prontos e tal. E a gente estava experimentando, isso de novo, antes do Brasil em Fúria estar pronto. A gente estava experimentando o solo brasileiro, as coisas que tinha. E aí depois eu narrei para eles. Aí eu narrei aqui em Ouro Preto, fazendo o Caerne, que a gente tinha, o Caerne com a Matilha lá, a Voz do Fogo. O pessoal jogou, cada um com o seu personagem. E aí eu vim com essa história do tipo, não, vocês têm que achar a Pedra Trovão. E aí a gente... Só que eu joguei... Sei lá, acho que a gente jogou umas 2 sessões, uma coisa assim. Só que aí essa ideia ficou lá. Então, beleza. Então aí agora, na hora,
de fazer a aventura, esse foi o ponto inicial, né? Tipo, então as pontes estão caindo, então a gente vai ajudar. A gente precisa de uma pedra trovão. Então pronto, a gente já tinha um chamado para aventura, né? Para iniciar ali iniciar a crônica mesmo. E sobre o grid, né? Isso daí é uma coisa que eu pensei na época do Pontes Queimadas. Essa ideia ela retornou quando estava fazendo o Cordel da Fome. E até agora a gente não usou. Mas eu tinha essa ideia de fornecer aos jogadores uma possibilidade de ter mapa, para ter um jogo mais parecido assim com D&D, uma coisa de miniatura. Só que na época do Pontes Queimadas era uma dificuldade muito relacionada à adaptação do sistema, porque a gente ia ter que fazer né, a gente ia ter que pegar umas regras que tem, acho, na primeira edição e adaptar. A gente já estava fazendo isso com umas outras regras, então ia ficar um trabalho muito tumultuado. E além disso, a gente ia precisar de um artista para fazer esses mapas, coisa que a gente não tinha na época. Pelo menos não do jeito ideal. No Cordel da Fome eu voltei até essa ideia de colocar uma parte mais gamificante assim, para a aventura, né? E aos poucos eu fui vendo que ninguém, pelo menos das pessoas que eu tenho contato, ninguém está interessado nesse aspecto. Porque todo narrador pode fazer isso com mais facilidade do que criar uma aventura. Então, eu acho que é interessante olhar para essas aventuras pelas possibilidades que elas dão e não pelas ações que elas determinam, né? Então, a mina do Chico Rei, que a gente vai falar, eu acho que para o narrador que gostar de colocar um mapa, é um bom momento de se fazer isso, né? Sim. A mina do Chico Rei, aí assim, a própria mina criou uma impossibilidade pra gente também de criar. Porque, tipo assim, não, aqui tem uma mina e tal, a gente tava pensando em quais minas usarem. E a mina do Chico Rei, a parada é o seguinte, que o Chico Rei foi um escravo aqui em Ouro Preto, ele era, enfim, supostamente, eu não sei se é isso, fato, se tem tudo isso apurado, então eu tô falando isso meio da minha cabeça. Pode ser que os dados não sejam exatamente assim, mas que ele seria, eu tô inclusive olhando aqui para não falar besteira. Tranquilo. Ele era rei de uma tribo no reino do Congo, e o nome dele era Galanga. E aí o cara, tipo, chegaram aqui e mudaram o nome dele, aquela brutalidade que você já faz logo pra pessoa, porque tipo assim, não, toma isso e não interessa quem que você é. E, então, eu sou rei do Congo, então você vai ser o Chico Rei. E, enfim, e aí acabou virando essa parada. E esse cara, ele foi escravo e ele conquistou a alforria dele. E ele comprou a alforria dele, tendo comprado a mina depois de algum tempo já de exploração. Basta, ele chegou. Depois de algum tempo de exploração, ele comprou a mina onde ele escavava, né? Onde ele trabalhava lá. E aí parece que ele foi, também não sei se é verdade, mas a informação que eu tenho é que ele foi o único negro que possuiu uma mina de ouro nos tempos coloniais. Caramba. Foi esse cara. E a mina, o que a gente não sabia, porque você visita a mina, eu já visitei a mina, mas assim, você não tem noção. A mina ela tem uma área total de 8 quilômetros quadrados, ela tem 175 galerias abertas e ela é escavada em 3 níveis de profundidade. Como é que a gente faz mapa disso? Foda-se, então, gente, é do jeito que vocês quiserem. A mina é uma caverna. Porra, é uma mina, é isso. Faz aí, ó. Quiser fazer a mina lá dos anões de Durin, de Tolkien, porra, vai, é sua, vai na fé. Olha... Se quiser a mina ser só um buraco, beleza. Eu fui pra Ouro Preto no começo de 2020, né? Antes da pandemia chegar nas terras tupiniquins, né? Ou não, né? Enfim. E aí eu visitei uma mina, né? Aliás, eu meti a cabeça lá porque elas são muito apertadas, né? Ainda bem que eu tava de capacete, que senão eu tinha perdido, esfolado a cabeça lá. Deve ter sido a mina da passagem. Cara, eu não lembro o nome. Puta, não lembro, velho. Mas era bem perto do Museu da Inconfidência. Enfim. É do Chico Rei, porra. É sério? É provável. Ela é tipo no meio da cidade? Mais ou menos no meio da cidade. Então, você tem uma casa, aí no quintal da casa. É a mina do Chico Rei, porra. Caraca, velho. Já foi. Olha que honra, velho. Olha.
Eu acho que não. Pronto, é ela. Caraca, que legal, mano. Porra! Caraca, agora... Porra, Tá ó. vendo? Ó? Testemunhando a história. Agora, quando você for narrar Pontes Queimadas, vai ter mais essa riqueza de detalhes, né? Então eu Narrativa. vou falar, ó, você vê um trouxa metendo a jaca ali. Pô, aquilo lá é Eu muito sim. estreito, velho. E eu acho interessante porque, assim, porra, caverna na mitologia de Lobisomem Apocalipse é lugar de espiral negra, né? E Minas Gerais tem muita caverna, cara. Sim. Vocês têm planos pra isso? Então, o livro, a aventura que vem depois do Pontes Queimadas, que ainda não começou a ser escrita, já tem as ideias e tal, mas ela vai se chamar, provavelmente, se as coisas não mudarem, mas a ideia é Correntes e Túneis. Eita porra. Calma, depois do Cordel da Fome. Depois do Cordel da Fome. Eu falei o quê? Ah, sim. Depois do Pontos Queimadas. Depois Porra, do Pontos não. Queimadas, já Depois do- escrevemos o Rios Profundos. O Sim. Cordel da Fome, enfim, ele tá pronto. São detalhes. E aí depois Correntes e Túneis. Isso. Aparentemente é o nome, pelo menos provisório. Provisório, é o working title. Beleza. E o velho Urutu? Ele é alguém que faz parte da caverna do Chico Rei? Da mina do Chico Rei? Ah, não. Não. Era só... A gente precisava de um... É porque é o seguinte... presumidamente, quando uma matilha de jogadores ele começa a jogar e aparece um Senhor das Sombras, eles falam, este cara é filha da puta, Aham. entendeu? Então, ele precisava... O Velocidade do Trovão precisava ser filha da puta, ao mesmo tempo que não, porque ele continua sendo o Senhor da Sombra, ele não é um dançarino da Espiral Negra, ele não tá lá, eu quero sacanear essa matilha, não é isso. Mas ele tem negócios escusos com pessoas escusas, então, era assim, ele não podia ser ele fazendo alguma coisa, porque aí você começa a criar um incidente diplomático de que, esse cara tá, sei lá, comungando com a Wyrm, então agora a gente vai ter que voltar e nós vamos destroná-lo do Caerne. Então você acaba virando a aventura para o outro lado. Então ele ia ter que ter assim, a gente precisava de um agente externo meio dúbio, assim, que se provaria corrompido ou não. Aí vamos deixar pro cara jogar. E aí, tipo, a gente acabou criando ele. Acho que a gente sempre pensou que tinha que ser um Uktena, né? Acho que não. E tem um outro motivo também pra ser Uktena, que é a ausência de Uktenas no Brasil em Fúria. É uma coisa que depois de publicado eu falei, caramba, bicho, como é que não tem um personagem Uktena aqui? Uhum. Aí a gente precisou ir populando, colocando mais desses personagens por aí. E aí foi crescendo bastante a população de Uktena desde então. Ó, Justo. mas acho que a gente não tinha nenhum. Ele não tinha aparecido antes, o nome foi criado na hora. Foi. Eu não me lembro, assim. Acho que ele Não, foi criado sim. só Eu pra lembro. ele mesmo. Foi só pro livro. Eu lembro de eu procurando, assim, nomes de cobra. Aí eu achei Urutu, falei, beleza, Urutu. Beleza. A criação, gente. No momento que a criação tá acontecendo, elas são feita na coxa. Eu Sabe? sei bem. As coisas elas tomam um corpo e uma aparência, e até mesmo a mensagem ela se mostra depois da revisão. Sabe? Tem muita coisa que, assim, não sei se no caso do Brasil em Fúria exatamente, ou do Pontos Queimadas, mas tem temas que vão surgindo no fazer, né? Acho que uma das coisas mais interessantes do Pontos Queimadas, talvez isso seja melhor a gente discutir no fim, mas é que ele tem um lance de... Ele tem uma mensagem de criar pontes com os jogadores, com as mesas pelo Brasil, e também com o passado. Tanto é que a gente literalmente vai para a Amazônia, resgata personagens do Rage Across the Amazon. Então, isso tudo não foi planejado. Assim como o velho Urutu, a gente não estava, sabe, Entendi. pensando no que ele ia significar, nem nada assim. Mas a partir do momento que ele surge, ele começa a cumprir um papel muito, muito interessante na aventura. Eu me distraí com o Oswald ali. Eu também. O pior de tudo é que ele tá morto de sono, mas eu tenho o meu gato ele é sociável a um ponto de que não pode acontecer nada nessa casa que ele não participa. Então ele tá aqui morrendo de sono, ele tá com o olho fechado, mas tem que ficar aqui. São as fofocas do Bastê. Vai dormir. Cara, eu acho bem legal quando a aventura progride, acontece uma parada, e aí as personagens elas vão parar no reino Veracruz. E eu coloquei até na pauta aqui, que é o Brasil folclórico, porque
talvez a lenda que eu conheço do Saci seja diferente da que o Chocos conhece e diferente de como o Pedro conhece, né? E vocês trouxeram essa ideia para o reino de Veracruz. Primeiro que eu achei legal pra caralho de inventar um reino e dar meio que uma chutada naquele Eldorado que apareceu ali no Rage Across the Amazon, né? Tipo, ele ainda existe, mas mesmo assim fala, então, aquele negócio ali não é... Alguém deu uma pirada ali, mas a gente tem o reino de Veracruz aqui. Eu acho muito legal como insere e deixa um cenário próprio aqui, né? Eu nunca li The Ebony Kingdom, sabe? O cenário de vampiro na África. Mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Mesmo... Não exatamente isso, porque ainda vai ter a visão europeia, americanizada da África, né? Mas é uma coisa que realmente é daqui, que ninguém mais entende, e pelo fato de ninguém entender, e até mesmo essa coisa oral, né? Ela constrói uma coisa única que vocês colocaram no jogo. E eu acho isso legal pra caramba, porque o Brasil é gigante, velho. É gigante. E assim, a lenda do Saci, se eu não me engano, não é de Minas, não é? É que é só um exemplo que eu dei. Aí, tipo, no sul... Pode falar. Sobre o Saci, pra ser muito específico, eu visitei a minha irmã... Puta, minha irmã morou? Ah, merda, peraí. Santa Catarina? Não, porra. Em São Paulo, no interior de São Paulo. Ela foi fazer residência lá. Eu fui pular de paraquedas em Boituva, porque Júlia morava em... Ah, que ódio! Esqueci. São José dos Tomates. Não, porra. São Tomates. São Tomates, Ai, meu Deus. São João do Lugarejo. Cala a boca, porra. Meu pai ficava... Júlia vai... Em Botucatu. Pronto. Ah, Botucatu. Em Botucatu. É aqui do lado. Botucatu. Então, em Botucatu, tem uma placa lá que lá fala que, tipo assim, não sei da verdade, mas que lá é a capital do Saci. Porra assim, entendeu? Tipo assim, que é a cidade do Saci. Então, foi lá que criaram o Saci, então. Caraca, eu não sei. Não sei. É por isso que eu tô falando. Eu não sei se ela se é uma lenda mineira ou de onde vem. Mas como referência, eu sei que em Botucatu tem uma parada. Sei lá, se lá tem a Associação Brasileira do Saci. Não sei como é que é, não. Mas tem uma parada lá com o Saci lá. Tá vendo? Se eu tivesse que apostar, eu ia falar, porra, deve ser alguma coisa do interior de São Paulo ali. Mas olha só como é incerto, né? Tem vários mitos, lendas, que são parecidos, né? Tem o Saci, tem até no nome. Tem o Jaci Jaterê, tem a Mati Taperê. E eu acho que talvez eles fossem... aí é uma conjectura minha, sabe? Tirado totalmente da minha cabeça. Mas que eu acho que talvez eles fossem lendas folclóricas indígenas, muito próximas, com diferenças ali das regiões mesmo. Uhum. E, pelo que eu lembro, o Jaci Jaterê, que é um outro folclore que aparece inclusive nos Rios Profundos, ele é ali da região do Paraguai. Então faz sentido mais ou menos a localidade que vocês falaram ali, São Paulo, mais pro sul do Brasil. Mas enfim, não sou folclorista não, só sou entusiasta mesmo. Vocês chegaram a fazer a consulta do... Como é que chama o cara mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Do Luiz Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo. Não conheço. Cara, eu indico. Pra vocês que estão assistindo também. Luiz da Câmara Cascudo. Esse cara é foda. Tipo, ele fez o projeto dele foi justamente correr pelo Brasil e escrever, tipo, o que o pessoal contava pra ele do folclore, cara. Eu tenho 2 livros dele aqui. Foda. O cara é bom. Estudei muito nele na faculdade. Então, e aí vem esse reino da Veracruz e tem justamente isso, cara. Essa incerteza. É muito louco isso. Você lembra na nossa... Quando a gente gravou sobre o Brasil em Fúria, a gente falava sobre ocupar espaços e dar espaços também a serem ocupados. Sim. Né? Onde nem tudo seria de lobisomem ou uma coisa assim. A gente ainda tem essa preocupação, né? Tipo, a gente não precisa ocupar toda a história brasileira com os eventos sendo dos garotos, por aí vai. Mas aqui a gente já, tipo assim, porra, a gente já fez. Então, vamos abrir um pouco a asa aqui. Então, assim, não é que o Saci, ele é sei lá,
ele seja um garou. Não é isso. Mas para os garou, a gente ainda coloca assim, para os... Tá merda, hein? Para os garou, ele é um espírito. E pronto. E aí, enfim, aí a gente foi povoando um pouco mais o nosso universo com uma ninhada espiritual brasileira maior. Né? Eu acho que no Brasil em Fúria, em especial, essa ninhada brasileira, ela tá muito em volta dos totens, em especial, né? Não é que não existe nada, mas existe os totens, e no Pontos Queimados já são sobre os outros, o restante da hierarquia espiritual, né? Então, assim, Jaglans, Garfans e por aí vai. E aí a gente coloca Gorgon, aí tipo assim, porra, vamos dar uma aspirada aqui agora, tipo, legal mesmo. A gente ainda evita algumas coisinhas, como por exemplo o próprio Saci, né? O Saci não tem no Pontos Queimados, não tem no Rios Profundos, não tem no Cordel da Fome, nem no Sangue Nativo, e não vai ter. Porque eu acho que o Saci é uma figura tão icônica do folclore que ele acaba não sendo de lobisomem, sabe? Uhum. Eu acho que ele é uma coisa apropriada mais pra Changeling. E aí eu prefiro pegar criaturas ou lendas que sejam um pouco mais tangenciais, ou então que eles tenham mais a ver com violência, com selvageria, que aí é um tema bem de lobisomem. Né? Mas o que eu acho massa mesmo, assim, no Reino de Veracruz é uma coisa que talvez nem influencie muito no jogo, sabe? É mais um conceito. De que lá não é como se as criaturas que lá vivem ou as experiências que você passa lá, elas sejam verdadeiras relativo aos mitos, aos folclores. Ela é um reino de memórias, né? Então é memória do Gorjala, é a memória é memória da Matinta Pereira, desses seres aí folclóricos. Então, pode ser do jeito que o narrador quiser. Pode ser o exemplo que eu tô dando lá, como por exemplo da Matinta Pereira eu apresento como Corax, ou não. Ou pode ser outra coisa, sabe? Uhum. E tem um lance que ele pode ser o folclore dele, aí agora me desculpem todos os professores de história, mas o folclore dele, ele pode ser também baseado num folclore, sei lá, histórico só, né? O Reino de Veracruz. Você não precisa pegar todos os elementos folclores da Matinta Pereira, do Gorjala, que o Pedro mencionou aí, do Bumba Meu Boi, chama isso? Tem o Bumbá. Do Boi Bumbá, isso. Do Boi Bumbá e tal. Você pode ignorar essa parte e colocar o Brasil Colônia. Aqui a gente ainda coloca isso, que ele tem uma ideia folclórica do que nós brasileiros achamos que foi o Brasil Colônia. Então ele tem uma liberdade poética quanto a ser fluido na história, do tipo, não, mas nesse momento não tinha, tipo assim, sei lá, o vice-rei de Portugal que tava, foda-se, não interessa, isso aqui é só o que a gente acha mesmo que era, a gente, digo, nós brasileiros como um todo. Então, assim, eu acho que foi mal, cara. Foi mal. Mas eu acho que a melhor referência, e aí também não é querendo me colocar na mesma prateleira do Tolkien, mas é o seguinte, o Tolkien não fez uma fantasia medieval? A gente, no Brasil, não teve era medieval. Então a gente faz uma fantasia colonial. Aquele reino de Veracruz é o Brasil, mas não é o Brasil geográfico, não é o Brasil histórico. É o Brasil mitológico. É o Brasil que as pessoas querem imaginar que existe. Entende? E aí, por pessoas, são tanto os jogadores e narradores, quanto os próprios personagens. Porque se um personagem ele for muito, sei lá, muito influenciado aí pela cultura local, ou se ele tem uma afinidade com espíritos do Brasil, o reino vai se moldar a ele também, de certa forma. Porque ele não é, como eu tinha dito antes, ele não é uma representação de como o mito deve ser ou de como as coisas aconteceram no passado. Ele é só uma interpretação poética do Brasil Colônia e das suas várias mitologias. Assim. Isso que você falou, acho muito interessante. Um abraço para José de Alencar de novo. E, cara, eu vou destoar um pouco. Mas é rápido, eu juro. Que, cara, não sei se vocês conhecem a obra Rai Brasil, do Marcelo Del Débio, de Daimon.
que é uma Eu já ouvi bosta. falar, nunca li. Que lixo que é aquele. Cara, eu Fiquei com destoei. muito medo de você elogiar agora. Não, O nossa. Del Débio? Terrível. Né, correu um suor frio, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu sorrio amarelo, Gente, vou falar, você tá doido? Pô? A obra é terrível e é uma obra racista. É mesmo? Nossa, cara. Cara, assim, eu conheço o Del Débio. Não pessoalmente, eu sei quem ele é, mas na verdade eu nunca consumi o material dele, não. Só Provavelmente o Dragão sei de ouvir Brasil. falar, assim. Provavelmente o material dele que você consumia devia ser da Dragão Brasil. esse tipo Ah, de provável, sim. Ele é um cara Mas- inteligente, ele tem boas ideias. Mas dentre as más ideias, a pior, eu acho que foi o Rai Brasil, cara. Tipo, a ideia de Brasil dele, enfim. Não é sobre isso aqui. Como eu disse, eu ia destoar. A última pergunta que eu tenho é: vocês chegaram a ver a bandeira do Elefante da Arara? Não. É, Isso é um... eu não Peraí, lembro- isso é um filme? É Não, um RPG. Não, É um não RPG conheço, e não. eu agora, assim, agora eu não lembro, tá? Digo, eu não lembro quando saiu, mas eu vi, mas assim, ele não teve nenhuma influência na composição do Pontos Queimados, tipo assim, em absolutamente nada. Eu vi depois, na minha cabeça, eu fui acompanhando à medida que a coisa tava na minha cabeça. Tipo assim, saiu, tava todo mundo falando e eu fui dar uma olhada. Agora eu não sei se, tipo, é porque eu não sei quando saiu, eu não sei em que momento foi isso. Mas, enfim, Eu também não lembro, sei não. que tipo de coisa que você vai falar, mas sim, eu boto fé do Elefante e Arara, eu sei do que se trata, li coisas. Não li o material de cabo a rabo, não, mas tive contato. É que eu acho Imagina. legal como existem e tem um outro RPG que saiu aí, esse é nacional, porque parece que a bandeira do Elefante da Arara não foi um brasileiro que fez. Isso é bizarro. E tem um outro que saiu agora, não lembro o nome, o Projeto Acervo, se eu não me engano, que fala também sobre o mundo das trevas. Ele chamou a galera que produziu esse RPG. Mas enfim, vou ficar devendo aqui. Se você souber que tá assistindo aí, deixa um comentário falando, por favor. Mas onde eu quero chegar é que, olha só como isso que você falou, Pedro, ele tem uma puta importância e uma puta carência na gente, né? A gente sente essa falta, fala, porra, mano, aqui não teve cavaleiro, aqui não teve arqueiros, castelos e os caralhos. A gente precisa de uma identidade. E de novo, abraço pra José de Alencar. Que é a parada do índio, é a parada do negro aqui, tentando viver em paz, livre da escravidão, os caralho a quatro. São os novos caras que vieram pra cá. Enfim, a gente foi buscando e a gente vai tentando um cenário adequado pra gente colocar essa história toda. Eu falei da bandeira do elefante, eu tenho ele aqui, porque ele traz justamente essa proposta de uma aventura de fato, falando naqueles tempos coloniais, né? À sua maneira, claro. Mas eu acho legal como vem esse Reino Veracruz, porque ele traz... É mais uma dessa... É mais um feito de identidade. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito genuíno. Parabéns. Valeu. E eu lembro que quando a gente estava escrevendo, o Veracruz foi mesmo assim, 50% eu e o Chocos. Foi muito construído em conjunto. E eu lembro que a gente estava querendo achar ideias de localidades que fossem icônicas e não precisassem ser referentes a um local real. Então a gente pensou assim, o engenho, né? A senzala, eu acho que tem a senzala, né? É a Casa Grande Senzala. A Casa Grande inclusive, Senzala. com esse nome de propósito. Porque aí a gente coloca uma realidade que todo brasileiro vai ter ouvido falar, nem que seja na aula de história. Sim. Tá? Ele talvez não tenha uma vivência, na verdade, né, desse aspecto colonial nenhum de nós tem, mas se for falar de quilombo, vários brasileiros têm uma vivência. Então, eu acho que era importante a gente buscar uma coisa que fosse dialogável com qualquer um e que remetesse a esse Brasil que ele só pode viver na imaginação. Que a gente tem pouco registro, o registro que a gente tem de escola, pelo menos, ele é pífio, né? E realmente eu acho que é uma coisa que falta. Lá no... Cara, de onde que o Gabriel Garcia Marques é? Eu não lembro agora. Mas, enfim, ele é latino.
E ele escreveu 100 Anos de Solidão. E quando eu li 100 Anos de Solidão, eu achei a premissa muito interessante do realismo fantástico, né? De trazer a capacidade imaginativa e os outros mundos mágicos que existem lá nos romances de cavalaria por uma coisa que o latino vai entender. Então, em vez de falar sobre castelos, a gente vai falar sobre a casa grande do senhor de engenho, como é o caso que a gente pega aqui. Ou, em vez de usar o dragão, a gente vai usar o demônio católico, porque essa é a nossa referência de fantasia e de magia, né? Sim. É isso que realmente, sei lá, dialoga com o brasileiro. Claro que hoje em dia o mundo é globalizado, as coisas são diferentes. Talvez tenham pessoas por aí que se identificam mais com, sei lá, com cultura inglesa do que com a cultura brasileira. Mas a gente estava fazendo era o Brasil em fúria, né? E aí, a respeito de castelos e tal, pô, a gente fala, né? Então, assim, você olha no Brasil, sei lá, ainda mais no litoral, quantos fortes você tem. Né? Tipo, aqui em Ouro Preto, por exemplo, no Museu da Inconfidência, o Museu da Inconfidência era uma prisão, mas lá à frente dele tem o Museu da Escola de Minas. É um forte, pô. Aqui no meio de Ouro Preto que tem um forte, uma casa morada e tal, pra caralho. Então, só assim, pô, é essa? Ué, o cara tava aqui, pô, tipo, protegendo. Alguém chega aqui, coloca todo mundo lá dentro e atira, né? E, enfim. Aí, assim, e aí você tinha os castelos, mas é claro, adaptado à realidade que existia ali naquele momento, né? Então, assim, sei lá, na Escócia, por exemplo, se eles tivessem tido esse período colonial, eles iam ter aqueles castelos de pedra que serve pra porra nenhuma. Vão atirar a flecha. Não, agora os caras estão atirando de canhão, porra. É bala, não adianta mais. E o Gabriel Garcia Marques é da Colômbia. Colômbia. Obrigado, é verdade. E aí tem coisas assim que eu gostaria muito de saber se os jogadores, se os leitores do Pontes Queimadas, eles interpretam assim ou não. Mas eu gostaria muito que as criaturas como a caipora, o curupira, todos esses seres que tem lá, eu ia achar muito legal se houvesse essa confirmação de que eles não são vistos apenas pelas historinhas de folclore que a gente ouviu quando era criança, e sim como um ser mitológico no mesmo nível de um leprechaun, de um duende da floresta, de um espírito zombeteiro aí, como os das várias mitologias europeias que todo mundo idolatra, sabe? Uhum. Eu acho que é importante a gente olhar para esses seres assim folclóricos e não desprezar eles como historinha infantil. Isso acontece muito no Brasil, saca? É porque eu acho que muito disso é porque o contato que o brasileiro, no geral, tem com o folclore, é Monteiro Lobato. Enfim, que tem infinitos problemas ligados a Monteiro Lobato. Ou, de repente, ele vê no Papa Capim da Turma da Mônica. Sim. Entendeu? Tipo, não é desprezando o Papa Capim do Maurício de Souza, claro que não. Mas é foda quando a coisa só fica ali. Então o cara acha que o Curupira é só o menino lá, cabelinho de fogo, pé virado pra trás e tal, e beleza. Então, por exemplo, pra trazer pra um atual, que, enfim, teve a série lá na Netflix. Cidade Invisível. Porra, muito legal aquilo, de você ver um jogo de Sion no Brasil, né? E, tipo, olha só, né? O cara, como é que ele é? Ele tá aqui fazendo outra coisa, ele mata mesmo, ele pega a flecha e olha, o Curupira é foda pra caralho, e toca lá, e o cara faz um barulho sinistraço. Achei muito doido. É muito bom. Caraca, você lembrou agora, até arrepiou. Então, punk gótico nada, saca? A gente pode falar de um tupiniquim gótico, alguma coisa assim. Como é que fica isso? Eu ia soltar a piadoca, mas deixa quieto. Enfim. E dentro do Reino Veracruz, vocês colocaram não, né? Um dessas personagens já era antigo, mas tem 3 aqui que são meio que a representação dos feras mais relevantes, que é Matita Perê, o Garra Negra, que a gente viu lá na Rage Across the Amazon, e a Princesa Serpente. Uhum. Acho que da Matita Perê, você já falou, né? Que é uma representação realmente de uma lenda. E aí você encara como ela é uma Corax ou não, né? Eu acho que enquanto ela estiver no Reino de Veracruz, ela pode ser qualquer coisa. Se você tira ela daí e coloca no mundo, né, onde os lobisomens normalmente estão, aí é importante definir. Porque
Porque senão ela tá desrespeitando as regras do universo, saca? Mas dentro do reino de Veracruz, tanto faz a espécie dela. O que importa é que ela é uma memória de uma lenda. E aí isso acontece com a Princesa Serpente também. Que é uma lenda bem regional lá do Ceará. Jericoacoara? Jericoacoara, né? Não conheço. Pois é, eu não conhecia também. Várias lendas desse e dos outros livros eu fui conhecer fazendo pesquisa pro livro mesmo, sabe? Então, tem muita coisa que tá referenciando alguma coisa, mas para muitos leitores, como para você, pode parecer uma criação original, mas não. É uma adaptação. Mas ficou legal, pô. Principalmente da Princesa Serpente. Eu gostei. Uma parada meio lame, assim, sabe? Achei legal. Tem uma zoada com Eldorado nessa parte, né, da história dela. Ela foi lá e roubou todo o ouro de Eldorado e ó, pronto. E aquilo é a gente dando um primeiro tchauzinho pra um vindouro sangue nativo, né? Assim, olha, metamorfos. Né? Então, mas assim, bem um tchauzinho daquele, bem de longe. Aquele tchau de Miss. E foi legal deixar o Garra Negra por último, porque na narrativa é meio que esperado que o Garra Negra ele que ajude ali os jogadores a saírem ali e chegarem na penumbra da Amazônia ali, dos 3 cairns que vão abrir as opções. Então tem mais planos pra ele, pro Garra Negra, ou não? Mais ou menos. Ah, meu Deus do céu. Não em aventura, saca? Não exatamente em aventura. Ele aparece no jogo com essa função que você quer levar do segundo ato pro terceiro ato, né? Mas ele também é a ponte temática com o Rage Across the Amazon. A gente tem que pegar as melhores ideias do Rage Across the Amazon e valorizá-las. Eu acho Garra Negra muito massa. Tem outros Balan lá que, putz, tem um que é ridículo. Se eu não me engano, chama Tarhualpa. Que é um troço assim. A Tarhualpa é a corrompida, não é? Eu acho que acho que é. Que tá possuída por um. Tá tipo E tem um Matua. Enfim, tem uns Balan lá que eu olho e falo assim, não, cara, tá bosta isso aqui. Mas o Garra Negra, ele é marcado justamente pelo desdém, pelo ódio que ele tem em relação aos Garou. Então eu acho massa que isso ainda exista no Rage Across the Amazon, que a gente pode resgatar para ressaltar a ideia de Segunda Guerra da Fúria e o desastre que foi a Guerra da Amazônia. Mas eu não quero que ninguém mate o Garra Negra não, tá? Deixa ele vivo, galera. Eu também não. Olha, não vem com papinho não. Se mata. Olha, eu saquei a ironia aí, hein? Eu não matei ele não, pode ficar tranquilo. Ainda. Mas quando você diz a respeito da história, se tem mais aventura aí, acho que tem uma parada que é importante, Lucas, que é o seguinte. O Pontos Queimadas é o primeiro livro, né, de uma aventura aí que, enfim, a gente não sabia disso, mas depois ela ganhou o nome de Caminhos do Brasil. É uma aventura de, até então, 5 atos. 2 já estão lançados, o terceiro já está escrito. E essa aventura, em teoria, é pra você jogar com a mesma matilha. O Cordel da Fome tem uma surpresa. Mas é pra você jogar com a mesma matilha. Tudo bem. Então, assim, não cabe o Garra Negra em aventuras futuras, porque não é sobre ele. Então, ele é muito fanservice, vamos dizer assim, tipo, sacou? Pro cara que leu o Rage Across the Amazon, ele fala, olha, esse cara aqui, a gente lidou com o cara e tal, pô, será que a gente vai voltar a encontrar com ele? Tipo, não, pelo menos assim, não agora, não está nos planos. Entendi. Claro que tanto o 4º livro quanto o 5º livro, nós temos, acho que a gente nem tem o organograma todo do livro, aí, enfim, se o Pedro tiver, aí o Pedro tem. Mas a gente tem, tipo assim, o plot, tipo, as 2 primeiras linhas de conceito do que seria a aventura. Aí eu já não sei exatamente como é que tá o 4º, mas o 5º eu tenho certeza que... Então o Pedro tá muito doido. O 4º existe organograma, o 5º ainda não, calma. O 5º ainda não. Sim, mas tipo assim, a gente tem as 2 linhas de conceito da história. Então pode ser que, de repente, ainda mais agora que a gente falou, o Pedro vai ficar se coçando aí e coloca o Garra Negra lá na frente. Mas... ele não aparece porque a história não é dele.
entendeu? A história é dos jogadores, eles Exatamente. só tem que passar por ali. Então, é aquela coisa, vamos levar os jogadores pra Amazônia. Spoiler, alerta de spoiler, no próximo livro, nos Rios Profundos, a gente vai tirar os jogadores da Amazônia. O jogo é o Caminhos do Brasil, então nós vamos ocupar pedaços do Brasil e tal para poder tentar ampliar o universo do Brasil em Fúria. Então, vamos lá para a Amazônia, vamos descrever mais o Caerne, vamos trazer esse conflito. Ah, tá, agora nós vamos... Pô, tem o Cordel da Fome, então leva lá pro nordeste do país, vamos explorar essa coisa aqui, trazer mais elementos, trazer elementos mais regionais e tal, né? Colocando aquela lupa em setores do Brasil em Fúria. Então... Mas, isso tudo dito, o motivo pelo qual o Garra Negra tá no reino, ele é explorado no Rios Profundos e no Sangue Nativo. Não diretamente, não é uma coisa que influenciou o Garra Negra, é uma coisa que influenciou os Balan daquela região. Bacana. Então, assim, eu não estou explorando a história do Garra Negra em si, mas ele serve como um exemplo do que aconteceu com a espécie, sabe? Isso vai acontecer com um monte de núcleos da história. É a partir dos Rios Profundos que entra o André? Isso. Então, o André, ó, fica de olho na agenda aí, hein? No Zap já vai tocar pra vir aqui, hein? Fica de olho. É só um negócio assim, que na verdade nem é nada demais. Eu achei que quebrou um pouco o ritmo da leitura, colocar um monte de informação do Reino Veracruz ali, ó. Ele quase foi um capítulo. Isso aí foi uma dificuldade mesmo na época. Eu lembro que a gente não se decidia onde deveria ficar. Se deveria ficar no momento... Porque assim, se eu não me engano, tem ato 1, aí no começo do ato 2 vem a descrição do reino todo, e depois continua a aventura, não é? Eu acho que é no final do ato 2. É no final do ato 2, né? É no segundo ato. Então, no segundo, o reino... aí tem a descrição do reino no meio do ato 2. Então, isso daí foi uma coisa que mudou a partir do Rios Profundos. A gente mudou esse esquema. Todos os personagens e localidades, a partir do Rios Profundos, ele aparece no capítulo 2. E o capítulo 3 é a descrição, a narrativa em si. Então foi uma coisa que a gente mudou, porque foi, né, a nossa primeira aventura, a gente estava testando. Mas eu realmente vi que interrompe muito a narrativa, né? A gente tinha muito uma das preocupações que era a coisa do cara pegar o livro e aí ele vai contar a história. Ah, tá, agora vai acontecer isso aqui, peraí. Aí ele tem que voltar lá atrás para poder pegar o negócio. Ah, tá, agora eles vão enfrentar não sei quem, então olha lá do outro lado. Então, essa organização acho que foi algo que a gente foi aprimorando aí nos outros livros. Demorou um pouco pra gente achar um tom. E das personagens, a gente tava falando aqui antes de começar a gravação, que eu coloquei na pauta aqui. Vilão não cativou. Aí o Pedro, eu preciso me defender. É que é assim... Falar que foi o Choco que escreveu esse personagem. Não. É porque assim... A minha defesa é o Choco que escreveu, que filha da puta. Não, eu não tô falando que é ruim. É porque assim... Não, foi isso que você disse. Agora você defende assim. Agora você se defende, porra. Ué. A gente vem aqui pro cara falar... Que e quando eu falo não cativou, é justamente a relação com o sentimento, saca? Porque eu não odeio o vilão, entende? Ah, tá. Sim. Não deu tempo de odiar. Porque assim, teoricamente, o vilão seria... O Mor seria o líder da Colmeia agora? Ali dos espirais, né? Só que ele aparece só naquele momento. Não tem, tipo, um ódio por ele mesmo, né? Agora, por exemplo, aquele Sherrick, que já viu um pezinho na maldade desse cara aí, rapaz. Esse aí, ele tem potencial. E se vocês me disserem que ele aparece mais pra frente, eu já... Acho que a primeira cena... Porra, a primeira cena de Rios Profundos, não tem o Sherrick? Tem qualquer coisa do Sherrick, tem não? Será? Agora eu não tô lembrando. Talvez tenha. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que tem. Mas, a respeito do Stark, ele... Eu concordo quando você disse que ele não cativou. Ele
talvez ele não seja o... É porque é o seguinte, a verdade, assim, dentro de um ponto de vista aqui, que eu tô colocando aqui na minha cabeça aqui, meio que agora, ele não é um vilão, ele é um obstáculo. Exatamente. Ele é uma função de roteiro. Então, assim, talvez, se a gente for pensar numa crítica aqui a esse respeito em relação a Pontes Queimadas, pode ser que Pontes Queimadas falte a Pontes Queimadas um vilão. Eu acho que o melhor vilão do Pontes Queimadas é o Urutu ou então o Velocidade do Trovão. Dentro de uma ótica. Sim. Dentro dessa ótica. Depende de como é narrado. Legal também. Mas eu acho que Pontes Queimadas. Clichê. Se liga, Pedro, se liga. Pontes Queimadas não é sobre o destino, é sobre a jornada. Senhoras e senhores, droga de eu canal. Não creio. Mas volta fé, tipo, eu acho que... Tá, agora falando sério. O clímax, porque vai ter isso também. A luta contra o Ostark, contra o Rasga Mortalha, ela não é uma luta comum. É uma luta campal, né? A gente traz um sistema, eu e o Pedro, a gente tem um pacto que em todo jogo, todo livro que a gente vai trazer algo novo. Alguma informação nova, uma coisa assim. Então, Pontos Queimadas... Talvez Pontos Queimadas seja o livro que mais tem, não em quantidade de páginas, mas em pluralidade dessa informação, dessa coisa nova. A gente traz o Reino Umbral, a gente já acena ali, tendo uns primeiros dons em português, além dos espíritos e tal, etc. E a gente traz as regras adaptadas ali para uma batalha campal, onde você controla uma matilha ou várias matilhas de lobisomem contra entre aspas, uma tropa contra outra tropa. Não vou colocar exército, porque fica bizarro o exército de lobisomem. Então, o grande inimigo é a tropa dos dançarinos da Espiral Negra, meio que sem se importar quem é que tá lá. Tudo bem, ela tem um único personagem, onde, de repente, dentro da sua matilha de jogadores, você pode acabar colocando um deles para poder enfrentar o Rasga Mortalho, o Preso de Prata, que tem a Clive, Raça Pura 5 e tal, etc. Dê a ode do herói a esse personagem, coloque ele para enfrentar ali, tá a ficha dele. Mas a grande coisa é o exército dos Númenóreanos enfrentando as legiões de Mordor. Não tem o Sauron na parada. Pedro, citação obrigatória de Tolkieniana. Tá certo. É aquela coisa, a gente queria também, além de trazer uma coisa nova, permitir que quem gosta desse elemento mais game do RPG ficar satisfeito, né? A gente não conseguiu fazer o plano do grid, talvez tenha sido até melhor, mas, pô, aqui a gente tem uma novidade e para aquele cara que é advogado de regra, e fala advogado de regra sem julgamentos. Para o cara que gosta desse tipo de jogo, ele encontrar ali um terreno para ele fazer combo, sabe? Para ele imaginar situações e táticas, isso é bem legal. E bem mortal também. Então tomem cuidado quando estiverem jogando Pontos Queimadas. Então, eu acho que o Ostark, ele tem essa parada, ele só é um obstáculo. E tem outra coisa, tá? Foi criado depois, então não é mérito do Pontos Queimadas, mas a partir do momento que veio o André, a gente fez o Rios Profundos e o que era para ser uma aventura viraram 5, o Ostark ele surgiu, ele apareceu com um pouco mais de relevância, mesmo depois do Pontos Queimadas. Mesmo se você matá-lo, a existência dele tem repercussões, tá? E aí, assim, é um pequeno spoilerzinho, não é nada de relevante, porque acontece logo no início do Rios Profundos, mas a aventura ela começa com os jogadores se deparando com um diário escrito em língua da Wyrm. Então eles têm esse artefato aí que é um grande MacGuffin para desenrolar o Rios Profundos. Então uma coisa ela vai repercutindo, ainda que o personagem ele seja realmente muito coadjuvante. Isso. Aliás, Pode falar, Chux, pode criticar. Eu ia falar que ele é o Gollum no Hobbit. Que depois vai ser importante em Senhor dos Anéis, mas nesse momento ele só é o Gollum do Hobbit. Eu li o Hobbit, mas eu boto fé, ele não é tão importante, porra né? nenhuma. Tipo, ele tá lá pra entregar Enfim.
Ele tá lá pra perder o anel. Tô tentando falar essa frase, não é sentido, vai ficar esquisito, porra. Tá lá pra entregar o anel pro Bilbo? Não. Tá lá pra perder o anel pro Bilbo? Não. Porra, sei lá. Pra passar Eu o tentei, anel. né? Pra passar o anel. E falando em personagem, cara, as personagens aqui, eu acho que vocês resgataram as personagens certas. Ainda bem que se aparecesse um cara que bate nos outros com o próprio braço, seria complicado. Mas o Creek também. Mas eu queria ressaltar em especial a Electra, Dama das Armas. Que eu tô lendo os livros em inglês, né? Então eu não liguei o nome à pessoa. E aí eu dei um Google, né? E eu encontrei ela e eu tinha esquecido que ela tava. Que ela já tinha citado, acho que no Job Book. Tradução da Devir, né? Deveria ser escudeira. É Posso o... traduzir assim, ao pé da letra. Eu acho... Should Maiden. Shield Maiden. Eu acho que nunca teve a tradução da Devir, na verdade. Eu acho que Dama das Armas Eu também acho que não. é uma tradução nossa, do Nação. É mesmo? Estou muito enganado, pro livro das Fúrias Negras. E eu lembro que ela seria tipo assim, porra, escudeira. Mas na hora que você fala escudeira, você tá pensando na pessoa que anda do lado do cavalo. Exato. Ah, saquei. Entendeu? Uhum. E aí Maiden pode ter dama, sido, então. da donzela e Shield é uma arma. E aí, enfim, a gente foi nessa... Eu não sei se fui eu que traduzi. Corre o risco. Mas eu me lembro de ser um assunto em debate quando a gente traduziu. Mas, pô, isso é muito conveniente. Aliás, o que eu tinha falado quando eu fiz nos episódios convencionais, quando eu falei de Rage Across the Amazon, era justamente o fato das Fúrias Negras elas estarem mal participadas dentro de Rage Across the Amazon. Você tinha um monte de personagens que eram Fúrias Negras, por exemplo, você tinha as Amazonas, você tinha uma integrante lá do comando de guerra lá que era de não sei aonde e ela não tinha história nenhuma, tipo, uma história meio desinteressante. E aí você tem a Electra, que ela só aparece depois, ela não aparece, se não me engano, em Rage Across the Amazon, né? Eu acho que ela aparece no World of Rage, depois no livro das Fúrias Negras. Ela não tá lá no coisa. E eu acho legal porque traz a importância que, porra, se elas estão tão presentes assim, elas deveriam ter mais influência. E aí, o Brasil em Fúria traz ela como a nova liderança dentro da seita do coração oco. E eu achei isso muito foda. Eu gosto muito das Fúrias Negras. E aí tem uma coisa que eu tinha impressão, lendo Rage Across the Amazon, que, de novo, só uma impressão, mas me incomodava, que era que eles terem colocado as Fúrias Negras lá no cenário só por causa do nome Amazon. Aí eu ficava pensando, não é possível que eles fizeram só por isso. Aí no Brasil em Fúria, a gente já melhora, pelo menos no meu ponto de vista, a gente já melhora isso, falando que as desbravadoras, que são Fúrias Negras que se devotam à busca de recantos poderosos da Wild, chegaram no Brasil antes dos europeus, né? Através de caminhos umbrais. Uhum. E aí essa proximidade com a Wild fica mais marcada, ao invés de ser, elas são guerreiras da Amazônia. Sim. Mas, dito isso tudo, a Electra é justamente uma estrangeira guerreira. Ela não é exatamente essa... Uma Icambiaba, como é que é um nome assim? Icamiaba. Ela não é exatamente uma Icamiaba, uma Fúria Negra nativa da Amazônia, como eu imagino. Aí tudo bem, porque a gente está com essa ideia de fazer um resgate do passado com o presente nesse livro, então tê-la aqui acaba funcionando muito bem para mostrar que os métodos dela ou são antiquados ou precisam ser destruídos mesmo. Porque ela não é uma vilã do jogo, mas ela também pode ser um grande obstáculo. Uhum. Porque logo no princípio ela fecha o caerne do coração oco, deixando ele oculto nas matas. Isso é uma coisa que é um plot do Rage Across the Amazon, do totem do sapo da árvore, que é o totem do caerne. Inclusive ele aparece na história em quadrinho da segunda edição, né? Quando tem um índiozinho conversando com um sapo na mão. Mas, enfim, eu queria mesmo que ela aparecesse, porque eu acho que é um personagem bom, apesar dela ser um personagem destoante. É como se fosse
enfim, é como se fosse um boomer no meio de um monte de adolescentes, millennials, saca? Aham. Você entende de onde ele veio, mas eles já não conversam mais a mesma língua. Acho que pra ela e pra muitos dos personagens, né? E aí a galera, os fãs dos Cris de Fenris podem não ter gostado, mas o Gogol, ele não está lá. A gente tira o Gogol do jogo. E foi uma decisão... enfim, ela foi uma decisão importante que a gente teve, porque ele magnetiza muita coisa da história da Amazônia. É tudo muito em torno dele. Então, e aí, você tem sempre que... Pô, ele é um Cris de Fenris, então a resposta do cara é sempre guerra. Ele é um cara que é muito poderoso, então ele tá no posto 6, então você começa a criar um bloqueio, porque qualquer decisão... então o que nós vamos fazer aqui? Não sei, tem que ver com o Gogol primeiro. Então você começa... Ele começa a ser um empecilho na engrenagem, e ele vai ter toda a questão dos Cris de Fenris e tal, etc., que, enfim, é essa exportação do europeu aqui para dentro do Brasil. Então, criar figuras brasileiras torna, com o Gogol aqui, torna tudo muito difícil. Então a gente vai e tira ele. A Electra, ela é o próximo passo, né? Então, assim, então por que não tirar a Electra também? O simples fato dela não dela não ter apoio dentro da própria seita, isso tá lá descrito no World of Darkness, no World of Rage, que o pessoal tem, nem todo mundo concorda com ela e tal, porque assim, com o Gogol tinha gente que não concordava, só que dava certo, acabou, e ele resolvia a parada, dar uma porrada em todo mundo e foda-se. Com ela, não é exatamente o mesmo caminho. Então, esse desagrado começa a possibilitar ramos para a história. E aí você começa a povoar esses ramos, né? Não, então vou colocar um garoto brasileiro aqui que ele olha e fala assim, porra, foda-se a Electra, a gente quer derrubar ela. E esse cara aqui, ele é o Zé Maria do Zuctena. Então pronto, então você já criou um outro cara ali que contra o Gogol não dava. Só se for o Zé Maria de posto 6, é um cara que ninguém nunca ouviu falar, entendeu? Aí você começa a criar aqueles mesmos problemas que a gente já tinha antes. E assim, cara, eu não gosto do Gogol. A maioria dos jogadores que eu conheço não gosta também. Mas ele não é dos piores personagens que tem, não. Né? No próprio Rage Across the Amazon tem alguns bem piores. E eu acho que ele sendo esse Cris de Fenris de posto 6, que liderou a última grande guerra Garou, antes do Apocalipse, eu acho que ele merece um fim, tá? E não quer dizer que ele precisa morrer. Ainda. Precisa de uma jornada pra esse grande herói, saca? Ele não pode ser uma figura estática, não. O Albrecht não é estático, o Margrave não é estático. A gente pode discutir se eles são bons ou ruins como personagens, mas nem mesmo Isaac é estático. Eles têm um futuro. O Gogol não tem. O Gogol tá muito isolado do metaplot principal de Lobisomem Apocalipse e ele tá num local de muita relevância mesmo assim. E ele fica parado, assim, no sentido de que, ele tá travando a batalha. Porra, mas ele não vence, ele não perde, você não sabe porra nenhuma, é só assim, ele tá lá lutando. Ele tá lá lutando, então... É verdade. Ele aparece de novo nos Rios Profundos. Spoiler. Olha aí. Isso é bom porque cria a curiosidade do pessoal pra acompanhar também o livro. Ele aparece, tá? Bem entre aspas. Cara... Tem a mão dele lá. Tem a mão dele. Já pensou essa mão? Cara, tem... Enfim, esse canal aqui é uma droga. E eu esqueço de fazer as coisas. Gente, adquiram os livros. Tem uma história já em andamento. Tá indo pro 6º livro? Já da... 7º. Pro 7º? Se for contar tudo, acho que é 7º, né? Ó, Brasil em Fúria, Pontes Queimadas, Primeiros Uivos, Rios Profundos, Sangue Nativo, Cordel da Fome, tá indo pro 6º. Só que também tem o kit introdutório, né? Sim. Que ele não participa do cenário do Brasil, mas ele é um livro feito pelos Chocos, que, enfim, é para trazer jogadores para Lobisomem Apocalipse. Sim. Gente, o Nação Garou, vocês sabem que eles
fazem muita coisa, já fez muita coisa pra gente e fará. Tá lançando agora. Não vem com esse fará, não depois. Vai fazer Pera aí. muita coisa aí. Tá entrando com o Cordel da Fome. Então, gente, consumam essas coisas. Consumam. Porque tanto que é o apoio. É desde o apoio, desde o seu enriquecimento, cara. É um livro que fala da tua casa, saca? Eu acho que de todos os livros que eu já li até agora, assim, eu acho que é o que mais me deu vontade de aplicar em mesa. Porque eu falo, isso aqui eu sei fazer, entende? Isso aqui eu posso mexer numa boa. Porque eu sei, eu tô em casa, saca? Agora, por exemplo, vamos jogar uma aventura na Espanha. Porra, meu irmão, o máximo que eu saí de longe da minha casa foi pra Minas Gerais, entendeu? E você foi pra porra da mina do Chico Reis. E foi pra que Minas. tá onde? Olha aí. Putz, queimada, caralho. Qual a chance, né? Quando ele chegou na porta da mina do Chico Rei, ele falou igual o Sam, né? Eu nunca... Se eu der mais um passo, eu estarei mais longe. Aí eu fui e bati a cabeça, caralho. Caralho, que Mas foda. verdade, é a gente escrevendo sobre o nosso quintal. É, velho, porra. Apoia os produtores de conteúdo aí, porra. O que é engraçado que tem um pouco disso, né? A gente escrevendo é muito... O Pedro escrevendo muito... Enfim, em conversas eu sei que o Pedro, ele talvez ele tenha estudado mais história do Brasil escrevendo os livros do que na escola. Ah, sem dúvida, pô. É igual dar aula. Nenhuma. E que muito disso vai despertando interesses e vai estimulando também os interesses que já existiam lá e tal, etc. Então o Pedro gosta de escrever sobre o Brasil. Eu não gostava. Antes eu realmente não gostava. É uma paixão nova, de verdade. É uma paixão muito sincera. Porque eu aprendi coisa muito bonita que a gente não faz ideia que existe. Muito interessante, épica. Tudo isso existe no Brasil, né? Sim. Eu fui pra São Tomé das Letras também. Lá também foi um lugar legal. Mas eu juro que eu só vi em São Tomé das Letras. Eu não vi mais Nossa, nada. foi bem longe. Lá você foi longe. Pra Mas quem é aí, perto. e aí nesse suco do Brasil em Fúria, tem tipo assim, eu acho dificílimo narrar no Brasil, dificílimo, porque eu tenho os meus próprios bloqueios, eu sei disso, e a minha primeira reação é, eu não gosto de narrar no Brasil. Tem vários motivos disso. É porque ele não gosta do Antônio Quebra-Wirne. Ele Não acha gosto. o nome ridículo. Realmente, Zé Maria, os nomes em Zé inglês, Maria. eles são muito mais atrativos. Soam Mas- muito melhor, mas... Mas enfim, Porra. eu tenho uma bronca com o jogador também, e aí eu posso começar. Então, porra, aí tipo, quando o cara, pra voltar lá no nosso exemplo, tá? Quando o cara vira e ele fala que ele é um hooligan, Uhum. existe uma distância que eu acho, com aspas, que eu acho saudável pro hobby, entendeu? E aquele cara, ele tem uma imagem ok, assim, de como que é. Quando o cara, ele vira e fala que o Aron dele, ele é o membro da Galocura, aí já ficou muito próximo. Aí no meio do jogo o cara fala, não, aí eu vou chegar lá e já vou chegando, Galocura é o terror. Eu falo, bicho, tá fudendo o jogo aqui agora, cara, não fala isso, entendeu? É o uivo de guerra do cara, pô. Ah, porra! Não, mas aí o cara sabe. Aí o outro cara da mesa fala: não, pô, mas a Galocura não canta mais isso, não. A Galocura agora Ai, canta. meu Deus. Aí você fala, velho, entendeu? Então, tipo assim, tem uma proximidade em Sei. narrar no Brasil que me perturba um pouco. Então, o que é muito interessante na hora que a gente tá escrevendo? Que o Pedro tá escrevendo, tipo, em teoria, não é exatamente assim, mas vou colocar em palavras mais simples. Mas o Pedro tá escrevendo sobre algo que ele gosta e eu estou revisando um cenário que um jogo num lugar em que eu não gosto, entendeu? Uhum. Aí a gente fica assim, não, então vamos encaixar pra coisa funcionar. E isso tem mostrado um resultado que, tipo, no final a gente olha e fala assim, olha só, cara, tipo, a gente tá escrevendo sobre o nosso quintal Uhum. e de uma maneira em que vai agradar ao Pedro, que tá escrevendo e que gosta e tal, etc. E vai me agradar que eu sou o cara que não gosta. Então a gente tá fazendo um cabo de guerra e encaixando a coisa dentro do cenário.
Dito isso, tipo, eu já narrei no Brasil e tal, etc. Eu joguei, enfim, várias das primeiras sessões que nós jogamos de Brasil, do Brasil em Fúria, fui eu quem narrei. Mas tem um pouco daquela dificuldade. Então, acho que a gente consegue aproximar muita coisa e deixar ela numa coisa... não que o Pedro fosse escrever com um estilo caricato, não é isso. Mas deixar a coisa que você olha e fala assim, olha, tem a cara tem a cara do oficial, por ter sido... Vai moldando, assim, vai espremendo, vai cachotando a coisa a fim de agradar o primeiro crivo que somos nós dois. Cara, isso tem muito a ver com o que a gente falou na outra gravação do Brasil em Fúria, que a gente teve muito que saber o que cortar, né? No caso do Brasil em Fúria tinha outros critérios a mais, porque o cenário é muito amplo, então cortar era também um método da gente fazer o trabalho mais enxuto, mais apresentável. Mas medir o trabalho também, né? Tipo, isso. O nosso livro só vai até aqui. Isso. E também tinha muito desse aspecto de casar o imaginário, a fantasia do Brasil, que eu gosto, com o que cabe no Lobisomem Apocalipse. Então, quando o Chocos fala um cabo de guerra, é bem apropriado, embora, na verdade, às vezes eu estivesse puxando do outro lado, as coisas invertiam. Entendo. Ele travou. Travou. Ele vai voltar no meio da frase. Tipo assim. O que houve? Cortou? Você travou. Aí você falou puxando o cabo de guerra, embora por ver se estivesse do outro lado. Embora por ver se estivesse de outro lado, mas no geral era eu tentando colocar a coisa do Brasil, que eu achava que dava certo, e os outros falando assim, ó, beleza, aqui cabe, aqui não cabe, sabe? Então a gente acaba chegando num modelo, sem ter planejado que fosse assim, a gente acaba chegando num modelo que ele tá pronto para agradar muita gente, tá? Porque ele tá, com certeza, ele tá no mesmo parâmetro dos outros livros da White Wolf, porque é nosso pilar básico para a escrita, mas ele também traz coisa nova para o Brasil, de forma a não ser simplesmente uma caricatura, né? Um personagem para incorporar tudo que o Brasil é, ou qualquer coisa limitante desse jeito. Entendi. Acho que deu certo. No final, na hora que... Já viu, tem um programa, agora eu esqueci de quem que é. O cara chama uma banda e eles colocam um fã da banda. E aí eles agora nós vamos fazer uma disputa de quiz. Aí pergunta assim, que ano a banda gravou tal álbum? Aí é sempre o fã que aperta e fala, foi em 1900 e não sei das coisas. O fã sempre sabe das porra toda. Sim. Os caras da banda não sabem. Caraca, velho. Então, tipo, a bem da verdade, tipo, na hora que a gente vai escrever, e aí a gente vai juntar e vamos pegar a informação em onde é que cabe e onde é que não cabe, aí agora todo mundo... Gente, vocês podem xingar nos comentários aí, pode xingar. Mas a gente conhece mais Lobisomem Apocalipse do que quem escreve. Sim. Porque o cara que escreve, o editor da linha, ele tem uma ideia, não é ele que escreve todos os livros, entendeu? Ele lê, ele pega uma coisa ali e tal, e eles trocam e tal, e aquela porra toda. A gente sempre lê todos os livros e aí fala, tem isso aqui, não, então espera, calma. Porque várias vezes a gente fez isso. O Pedro, às vezes, fala assim, eu quero colocar isso. Aí eu falo assim, beleza, deixa eu ver a bibliografia. Aí eu entro aqui, aí eu começo. Pedro, tem uma coisa parecida, leia aí, ó, tem uma coisa parecida nesse livro. Tem outra coisa que vai ser diametralmente oposta nesse outro. Vamos tentar, aí a gente vai achando. Opa, pronto, nós achamos um lugar onde isso cabe dentro do universo de Lobisomem Apocalipse. Então a gente não simplesmente cria, tipo assim, foda-se, tá aí, ó. A gente criou um reino umbral pro nosso país. Ok, vamos achar, a gente vamos achar onde que isso tá fundamentado em Lobisomem Apocalipse, entendeu? E é isso, porra, aí na hora que a gente junta, de fato, a gente sabe mais do que o cara que escreve, foi mal. Mas é verdade. E assim, se existe um mega fã do Brasil em Fúria, talvez essa pessoa aí, que narrou e já jogou várias vezes, ela sabe mais do que a gente. O André Greenberg, ele com certeza conhece o Pontes Queimadas melhor do que eu. Porque narrou Pontes Queimadas mais de 20 vezes. Tá, pega. Pois é. E aí eu não. Eu escrevi e narrei uma vez. Beleza que saiu da minha cabeça, mas eu não lembro de tudo, né? Ou então, alguns elementos que são metafóricos, temáticos e tal, que eles são
da lateral do jogo, vamos colocar assim, o outro jogador conhece bem melhor. Eu atualmente estou jogando com o pessoal lá do Capim Remoto, o Pontes Queimadas. A cena na mina do Chico Rei já aconteceu. Inclusive, quem tá aí quiser dar uma conferida lá, eu recomendo. Vou deixar o link aí. Isso. O Dudes, que é o narrador, ele fez uma cena que é irreconhecível com o que eu narraria. Totalmente diferente. E eu diria que é muito melhor do que o que eu narrei. Porque ele pegou o tema, ele não pegou exatamente o que está escrito ali na página. Então ele reinterpretou a aventura. Eu imagino que nas 20 vezes lá que o André narrou, ele reinterpretou várias vezes também e acabou entendendo o jogo melhor do que eu. E o Chocos também. Nesse campo do que tá na lateral do jogo, por muitas vezes a gente, por exemplo, para usar exatamente esse mesmo exemplo, às vezes tem algo escrito aqui no Pontes Queimadas, sei lá, da criação do Vera Cruz, que pra gente fundamentar a existência dele, a gente foi lá em Lobisomem Apocalipse, leu e falou, opa, ele cabe aqui. O cara que tá lendo, ele não vai lá em Lobisomem Apocalipse, ele vem aqui dentro do próprio livro e fala, deixa eu achar o fundamento para esse livro, para esse reino existir aqui dentro desse livro. E aí, de vez em quando, esse cara acha essa relação, que é uma relação que a gente não vê, porque a nossa relação, ela tá... a gente tá pegando o livro e traçando um fio daqui até de lá, né, dos livros até aqui. E o cara, ele começa a procurar o fio dentro do livro inteiro. Sim. É claro que tem, né, a história tá conectada e tal, não sei o que, enfim, beleza. Mas o cara, ele começa a achar outros mecanismos, outras engrenagens que a gente não vê dentro do jogo. Que aí é aquela outra coisa, é a mesma coisa. O cara, o fã lá da banda, que sabe de tudo que aconteceu, fala, não, isso aconteceu por causa disso, por causa da banda. Ah, é mesmo? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é mesmo, olha só. Verdade. Curioso isso, né? É isso o mistério da fé. Amém. Não vai, né? Uma última observação que eu tenho é sobre a ferramenta que vocês pegaram do combate de Warg. Que eu já havia conversado com o pessoal da minha mesa. Um abraço aí pro Rafael Oliveira e pra Sulene. Sim, minha mesa tem 3 pessoas. É uma mesa boa. Então já cara. Eu já ia falar muitos isso. jogadores. Agora, nós estamos no melhor momento possível. Enfim. E aí, vocês trouxeram isso aí, eu já tinha comentado com ele sobre essa mecânica do Companion, né? Eu tenho ele aqui. E eu já tinha falado, pô, é legal, tem uma proposta de combate em massa, porque até então a gente só tinha visto proposta de massa lá, tipo, tangível pra gente, né? Que é lá na 3ª edição de Vampiro à Máscara, que é a Horda de Insetos e coisas do tipo, assim. Era o mais próximo. Aí quando você vai pra parte do inglês, que você vai expandindo, aí você tem isso, e você tem a proposta também em Rage Across the Amazon, que tem uma proposta de combate. Mas eu acho legal que vocês falaram assim, fala-se muito dos Wargs e de todos aqueles batalhões, os caralho a 4, mas não falam como eles operam. Uhum. E aí vocês propõem ali uma mecânica que eu achei bem legal, que ela também é adaptada para Lobisomem Apocalipse, né? Porque aqui a gente fala de vampiro. E eu acho muito legal ter essa adaptação. E por mais que isso possivelmente só aconteça na Amazônia, porque haja Garu na Amazônia, né? Aham. Eu acho mesmo assim interessante pra você saber e você poder usar, porra. Tipo, não é porque só tá lá no cânone na Amazônia que você não pode usar outro lugar. E oferecer essa ferramenta foi muito importante, viu? Eu não lembro, acho que você que chegou com essa ideia, não foi, Pedro? Foi. Eu acho uma puta ideia tosca, não a nossa, mas a ideia de combate em batalhão para lobisomem. Eu acho que é uma coisa que funciona pra vampiro, pra humano, pra um monte de coisa. Mas para lobisomem não, cara. Eles já andam em matilha, eles têm as táticas de matilha. Uhum. Então, assim, conceitualmente, não gosto. Mas, se a gente coloca tudo em como ela foi apresentada, né, na circunstância, ela começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque a Guerra da Amazônia, ela é uma guerra que envolve várias frontes, vários inimigos, e aí o Gogol ter, enfim, como cria de Fenris, né, eu acho que é apenas natural que ele tenha buscado uma forma mais eficiente de travar aquela batalha.
Então, apesar de eu não gostar da ideia de tropas de lobisomem em Crino, saca? Acho meio nada a ver. Ela existe um porquê existir. E aí é como você falou, né? O que é dito lá no Rage Across the Amazon é apenas que existem esses wargs, essas tropas, e que um warg é composto geralmente de 3 matilhas. E acaba por aí. Mas com isso a gente já sabe mais ou menos o tamanho de um warg, né? Talvez por volta de 9 a 15. 10 a 15, né? Algo assim. E isso é muito Garou. É muito Garou, É um KN, né? porra. É um KN. É isso. E aí é por isso que ele aparece no terceiro ato, em que existe de fato a defesa de um KR, né? Uma puta de uma batalha. Não é uma matilha ou outra, não é uma caçada. É uma guerra. Então acho que, assim, todo respeito aos escritores aí da White Wolf, mas a gente fez melhor no quesito de Guerra da Amazônia. Esse foi um dos exemplos em que o Pedro falou, não, fazer... porque aí tinha coisa do grid e tal, etc. Porra, então vamos fazer uma batalha campal? Aí eu, calma, para, respira, vai escrever outra coisa. Eu volto com notícias. E aí, o Companion do Dark Age, segunda edição. Aí tô lá, li pra caralho aquele negócio e tal. Aí eu falei, pô, dá pra fazer isso aqui. Eu elimino essa parte da mecânica. Coloca ponto de sangue, porque nada disso aqui vai ser relevante pros lobisomens. A gente começa a fazer isso. Aí eu fui fazendo umas contas. Né? Aí, Pedro, olha, tem isso aqui. O que você acha? Aí, o de vampiro é assim. Tô pensando da gente fazer assado. Aí, pô, não, legal. Então, aí fomos escrever e fizemos as nossas adaptações. Surpresa! Existe um sistema campal de lobisomem também em Wild West. Depois que a gente tava pronto, que eu fui descobrir isso. Aí ele existe eu acho que é no Companion. Mas calma aí, Acho que é no porque Companion. no Rage Across the Amazon ele tem um sistema, né? O próprio Rage Across the Amazon no final tem. Super limitado. Super limitado, Mas esse aí é bom? É bonzão? Então, calma. Vou te mostrar. Aí, eu quero ter certeza disso que eu tô falando. Esse é o do W20, Chocos? Não é do W20. Fog of War, Rules, e sequência de eventos. Mas acontece as coisas, né? É o trabalho de pesquisa e, porra, se a gente sempre for cavucar, vai encontrar. Cara, e no final das contas, talvez isso não faça tanta diferença, porque... E aí eu tô forçando um pouco a barra, mas veja que faz sentido. São ambientes diferentes. O tipo de guerra como é que fala? Em tropa vai ser diferente também. Se você tá falando dos descampados lá do Arizona, da Califórnia, e da selva amazônica, né? Então tudo bem existir outra regra, ainda que seja forçação de barra. Mas existe, ele tá no Wild West Companion. Tá, aí pra lobisomem existe. Eu não tinha esse livro na época. Esse foi o meu último livro da série de Wild West que eu comprei. Aí eu achei, eu falei, filha da... Que existe, né? E ele também é da segunda edição. Ele é baseado no sistema de vampiro. Aí eu fui olhar. E, cara, eu não me lembro agora, de verdade. Acho que a gente fez, tipo, sem saber. Acho que a gente fez, tipo, igual. Entendeu? Acho que tem pouquíssimas coisas. Se tiver alguma coisa diferente, é pouca coisa a ver pelo. De 6 a 10 turnos, gasta fúria pra ter pontos extras. E, enfim, aí você rola e cada sucesso, a destreza determina a iniciativa, faz o teste para evitar problemas no campo de batalha e tal, você tem ações igual à sua destreza, enfim, acabou, é porque ele, de novo, ele é baseado no mesmo negócio, tanto eu quanto o autor desse livro, a gente foi lá naquele livro e falou, opa, a gente vai adaptar isso aqui, entendeu? A gente vai adaptar isso aqui para o lobisomem. Então, assim, bom, então aí fica pro narrador escolher qual quer usar. E aí no final, tipo, tá aí. Enfim, se ele não for 100% igual, ele é, tipo, muito parecido. E ele tá em português. Olha aí. E falando em português, vocês também traduziram alguns dons de alguns feras aí, os Naga.
enfim. Pra poder usar dentro do livro, porque faz sentido, né? Aliás, tem 3 personagens que têm os dons que são usados nesses outros livros que também estão em inglês, né? Os dons são exatamente os dons que esses personagens têm. A gente, vamos traduzir os dons do Corax? Porra, nem a pau. A gente vai traduzir os dons que a Matita Perê tem. Pronto. Mas, se você quiser tudo, você encontra lá no Sangue Nativo, que a gente traduziu tudo. Tudo que existe no Brasil, no caso. Porque não ia fazer sentido, tipo assim, porra, aí tem esse dom aqui, sei lá, Enemy Ways. Cara, esse dom faz o quê? Entendi. Vai lá no livro do Corax, porra. É. A gente tem sempre esse cuidado. Então, assim, se a gente vai trazer algo, esse algo, enfim, você vai encontrar no nosso material. Tem que estar lá, de alguma maneira. Gente, tem alguma coisa que vocês querem falar pra finalizar esse papo sobre Pontes Queimadas? Joguem. Eu gosto muito do jogo, gostaria de saber mais opiniões e relatos aí de aventuras, porque, como já falei, tudo que eu já vi das pessoas narrando e também na posição de jogador, o jogo ele ganha novas interpretações e é sempre legal ver para onde que a aventura vai. Boa. Por exemplo, agora lá no Capim Remoto, um dos jogadores fez um pacto com o Kumatu e vendeu o velho Urutu para libertar escravos que estavam lá na mina. E isso nunca foi planejado nem imaginado por nós. Então, a aventura já foi pro outro lado. Olha aí. Isso aí é jogador de Demon the Fallen. Chama André Grimberg ele. Ah, tá. Acho que em relação a Pontes Queimadas, acho que é isso, né? Ele tá lá disponível, a galera, eu mostrei aqui, tem uma versão física dele, a gente não vende ele físico, tá, galera? Mas ele tá disponível lá em PDF, eu que mandei fazer uma impressão. Lá no Storytellers Vault. Eu não lembro quanto é. Acho que é 4. Eu também acho que é 4. $4. Então, que é isso mesmo. $4 lá no Storytellers Vault. Comprem lá, entendeu? Joguem o jogo, que é exatamente isso que o Pedro falou. E, enfim, todo e qualquer feedback a gente agradece. Mas, mesmo, enfim, você não precisa escrever pra gente, de repente, se você não tiver vontade. Mas joga, porque a gente foi pra isso. A ideia de ganhar dinheiro com RPG não é... Sim. Não é o que permeia o nosso trabalho, de forma alguma. E... Enfim. Acho que é isso mesmo a respeito dos públicos queimados. Beleza. O Velocidade do Trovão não é tão filha da puta. Quer dizer, ele pode ser na sua mesa. Eu não sou. Olha o alter ego aí. É porque a pessoa sempre vem falar comigo, ô Chocos, porra, você é mó filha da puta. Eu falo, cara, eu não fiz nada, porra. Você que está ouvindo aí, se puder, deixe uma moeda para o pessoal lá dos produtores de Brasil em Fúria e todos os suplementos. Mas não deixe de deixar um comentário, porque o feedback na Storytellers Vault é muito importante para o algoritmo também e para essa porra bombar, mano. Tem que bombar, mano. Para o pessoal ver que o Lembrando Brasil... que, apesar das nossas aventuras elas serem pagas, o Brasil em Fúria, o Sangue Nativo e o Primeiros Uivos, eles são gratuitos. Então, baixa lá, galera. Só não, pelo amor de Deus, não baixa isso de outro site, entendeu? Já é gratuito, pelo amor de Deus, não vai... Já tá não rolando vai isso aí? uma coisa que é grátis. Tá, já cara, aconteceu. tá. Porra, velho. Ó, você que tá assistindo e baixou de lá, mano, é melhor nem comentar aqui. Se quiser comentar pra caguetar, pra gente derrubar essa porra aí. Ó, a galera que é hacker aí, porque se for depender de mim, não vai cair nada, vai cair o meu. É foda, porque assim, enfim, o Nação Garoto tem toda essa trajetória aí, nessa coisa do trazer o material pro Brasil e tal, e aí a gente fez de graça justamente muito por causa da nossa trajetória, né? Então, tipo, pô, a gente quer trazer isso aí. A gente só acha foda que, tipo, cara, é só baixar lá. Então, tipo, ao invés de você mandar o arquivo pro seu amigo, manda o link e fala assim, cara, coloca um 0 e baixa. E, gente, se você tá com receio de fazer login, você não paga pra fazer login lá no Draft RPG, porra. Você faz o login... com o Facebook, porra. Ninguém olha mal o Facebook, ninguém...
E é isso. E a droga de canal se propaga pelo Instagram, pela droga de Insta, pela droga de página. Então deixa aí a droga do comentário aí, se você tiver alguma coisa respeitosa, claro, e inteligente pra falar aqui sobre o Pontos Queimados, sobre o Brasil em Fúria, sobre o Nação Garou, e até mesmo essa droga, por que não? E compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, quem você quiser. Dessa vez é sério, compartilha mesmo, porque é o trampo dos caras e o negócio é bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Chocos. Muito obrigado, Pedro, por mais uma vez estarem aqui nesta Valeu. droga. Então, grande abraço pra Precisando vocês. é só chamar. Demorou. É isso aí. Então, Tô esperando mais convite, tem mais livro. tem mais... Enfim, o tempo vai passando e vai indo mais, né? Ah, aliás, o próximo que a gente veria, então, seria o Rios Profundos? Os profundos. É. Beleza, então. Eu não É prometo pra que... seguir a história. Beleza, eu não prometo que será breve, porque eu vou entrar em Mago Ascensão e o virginiano aqui vai correr atrás de material de mago nacional. Aliás, se você que está assistindo souber de alguma produção nacional, porque aqui eu não recebo material gringo não, aqui eu só recebo o pessoal que é brasileiro ou que seja lusófono aqui nessa droga pra bater um papo. Então se você souber de alguma produção de mago, vou começar a aceitar, porque no final do período que eu fechar Mago de 93, vou chamar o pessoal que tiver a produção. Eu sei que o Rô Amadeu tem alguma coisa, mas até acertar a agenda desse cara aí vai ser foda. Enfim. Gente, grande abraço pra vocês. Feliz Natal. Não querendo datar o episódio. Foda-se. Então, Feliz Natal. Boas festas aí. Bom momento. Um bom momento. Bom momento pra vocês. Aí, pronto. Exato. Então, falou. Valeu. Valeu, galera.